Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família, que Ele fale também ao seu coração, em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. A porção de hoje é a porção de número 36, porção Berra Aloterra, na tua elevação. Na maioria das traduções vai estar quando acenderes, quando elevares, falando aí da lâmpada da menorá. Essa porção vai iniciar no capítulo 8 de Bamidbar, Números, e vai até o capítulo 12, verso 16. Ao todo são 136 versos. É uma porção bem longa, recheada de muitos assuntos, muitas informações. Convido você a estar conosco. A gente vai fazer um resumo, vamos falar um pouquinho sobre cada assunto, mas com certeza alguma coisa você vai entender. Adonai vai falar ao seu coração. A Haftará, que é a parte dos profetas, vai estar em Zacarias, no capítulo 2, no verso 14, e também no capítulo 4, no verso 7. Essa porção, pessoal, vai iniciar falando sobre a menorá, mas ela tem muito assunto, como eu falei para vocês. Ela vai falar sobre a purificação dos levitas, vai falar sobre a primeira peça que o povo de Israel vai celebrar aí no deserto, junto ao Monte Sinai. Vai falar também sobre a obediência do povo em seguir a nuvem. A Torá então vai enaltecer o comportamento do povo, que até então estava em uma posição elevada diante de Adonai. Vai falar também sobre o dia em que o tabernáculo levantou o acampamento pela primeira vez. Isso aconteceu há exato 350 dias após o povo ter chegado no Monte Sinai. A gente vai ver tudo isso. E vai falar também sobre a reclamação do povo, que vai acontecer, após 3 dias de caminhada, um povo que tinha ficado praticamente um ano parado aí no Monte Sinai. Eles vão começar a reclamar, isso vai acender a ira de Adonai. Eles vão pedir carne. Moshe vai ficar muito indignado e a gente vai ver que Adonai vai providenciar carne para eles, só que um juízo vai vir sobre eles. Muitas pessoas vão morrer por causa desse desejo exagerado por carne. A gente vai explicar por que isso aconteceu, a gente vai mostrar para vocês por que Moshe ficou tão desesperado. Será que não tinha carne para dar para esse povo? Será que eles não tinham rebanho? A gente vai explicar tudo isso para vocês, convido vocês a estar conosco. E no finalzinho da porção, a Torá vai falar sobre o comportamento péssimo de Miriam, fazendo Lashon Hará contra Moshe. Então a gente vai ver um grande antagonismo entre o início da porção e o fim da porção. Porque no início a porção vai falar bem de Aharon, que está numa posição elevada, ele que vai seguir as instruções de Moshe acendendo as 7 lâmpadas da menorá, enquanto que no final da porção a gente vai ver Miriam, que é a outra irmã de Moshe, fazendo o contrário. Ela vai ficar 7 dias afastado do povo. Tudo isso por conta de uma Lashon Hará que ela fez. Isso trouxe a ela uma tsaraat. Então veja o antagonismo. Enquanto a porção fala bem de Aharon, que acende as 7 lâmpadas, vai dar um mau exemplo de Miriam, dizendo que ela teve que ficar 7 dias afastado do convívio do povo. Então vamos começar a porção. É uma porção bem longa. A gente vai fazer um resumo bem compactado de cada assunto. Caso você queira um estudo mais completo, mais abrangente sobre toda a porção, eu convido vocês a estar conosco lá na Techuvá Total. Lá a porção é dividida em 3 partes, lá o assunto é visto de forma mais ampla, inclusive é visto também as palavras em hebraico. Aqui a gente faz apenas um resumo, tá, pessoal? É a porção compactada, a gente procura fazer isso dentro de no máximo 1 hora e 10. A nossa intenção é incentivar você, é motivar você a se interessar mais pela Torá, porque grandes ensinos o Eterno tem para nossas vidas. Muita gente não estuda a Torá porque acha complicado, acha que não consegue entender a Torá. Por isso eu tenho procurado fazer esses estudos de forma bem breve, de forma bem resumida, para você ver que não é tão complicado assim entender a Torá. Não tem como a gente compreender, por exemplo, os escritos nazarenos se a gente não compreender a Torá. A Torá, ela é a base da escritura, ela é o alicerce, Não tem como você começar uma casa pelo telhado. Se você quer entender o que falavam os discípulos, se você quer entender o que o Mashiach falava, se você quer entender o que diz o livro de Apocalipse, você precisa primeiro estudar a Torá
E esse é o propósito nosso aqui, é incentivar você a se interessar pela Torá. Vamos então começar a leitura. Eu convido você a abrir o seu coração, abra também a sua Torá em Números capítulo 8. Bamidbar capítulo 8, a partir do verso 1, vamos começar a leitura dessa porção tão especial. Inicia assim, pessoal. E falou Adonai para Moshe, dizendo: Fala para Aharon e diga para ele que quando ele colocar as lâmpadas, elas estarão de frente. As 7 lâmpadas iluminarão. E fez assim Aharon para a frente da face da menorá. Ele colocou as lâmpadas, mostrando que Aharon fez exatamente como Adonai ordenou para Moshe. Mas o que Adonai está falando aqui, pessoal? Adonai está falando para Moshe, falar para Aharon, que quando ele fosse acender as lâmpadas, ele tinha que acender as 7 lâmpadas, de maneira que as 7 iluminasse para a sua frente, ou seja, em torno delas, né, em sua volta, porque a lâmpada, a luz, ela clareia em toda a sua volta. A gente sabe que a menorá ela tinha 7 braços. Então, o que Adonai está dizendo é que as 7 lâmpadas deveriam ser acesas. De repente, Aharon poderia pensar: bom, eu vou economizar azeite e vou acender somente a lâmpada do meio. Ou talvez eu vou acender a lâmpada da direita, a lâmpada da esquerda e a lâmpada do meio. Adonai está mostrando que isso não pode, tem que ser acesa as 7 lâmpadas, de maneira que as 7, de forma simultânea, elas venham clarear em sua volta, clarear em sua frente. Mas por que isso? Tudo isso tem um significado, pessoal. Cada lâmpada dessa menorá tem um significado. Então, Aharon não poderia de maneira nenhuma acender apenas uma lâmpada. Tinha que acender as 7 lâmpadas. A gente vai ver o significado de cada uma delas. É muito interessante, né, essa informação aqui. Se a Torá está dizendo que Aharon fez conforme Adonai ordenou para Moshe, isso quer dizer então que o povo de Israel, eles levaram azeite para Aharon. Porque quem é que ia fornecer esse azeite, pessoal? Esse azeite seria fornecido pelo povo. E teria que ser azeite de primeira prensa. Não podia jamais ser azeite de segunda prensa, azeite de terceira prensa, ainda que esses azeites também produziam luz. O azeite de terceira prensa, por exemplo, ele pode ser queimado, inclusive é utilizado, né, para iluminação. Mas não podia jamais ser utilizado aqui na menorá. E por quê? Porque a menorá ela tem um significado, ela tem um simbolismo. Esse azeite que vai ser colocado na menorá representa algo divino, algo puro, que vem do eterno. Por isso não poderia jamais ser colocado aí azeite de segunda prensa. Então quer dizer que o povo de Israel, eles trouxeram azeite do Egito, pessoal. Isso é muito interessante, por quê? É claro que aí no deserto não tinha como eles arrumar azeite. Esse azeite foi trazido, sim, com certeza, do Egito. Do Egito, eles trouxeram azeite, trouxeram farinha, trouxeram incenso, trouxeram também o seu gado, né, o seu rebanho, trouxeram também um pouco de vinho. Claro que eles não levou muito, eles levou o suficiente aí para pouco tempo. É muito importante a gente saber disso, porque a Torá vai ocultar de nós o que aconteceu durante 38 anos. E é bem provável, pessoal, que durante esses 38 anos não aconteceu a queima de incenso como devia acontecer, não aconteceu os sacrifícios como devia ser, não aconteceu a troca dos pães como devia ser também a cada Shabat. Por quê? Porque eles não tinham azeite, não tinham farinha, não tinha incenso suficiente para 40 anos. O plano de Adonai não era que esse povo ficasse 40 anos aí no deserto. A gente percebe claramente que a intenção de Adonai é que esse povo entrasse já na Terra Prometida no próximo ano, ou seja, no ano de 2450, a exato 2 anos após ter saído do Egito. Algo vai acontecer, né, que vai mudar tudo isso. A entrada na Terra Prometida vai ser atrasada por 38 anos por conta dos espias. Então a Torá diz aqui que Aharon fez, né, conforme Adonai ordenou, e é muito interessante essa menorá, ela tem um significado muito profundo. Vamos tentar entender um pouquinho sobre essa menorá, pessoal. Por que essa menorá tinha 7 lâmpadas? Por que ela só poderia ser acesa com azeite de primeira prensa? A menorá, ela simboliza o povo do eterno.
Eu e você podemos ser comparados como uma menorá. A gente vê isso, por exemplo, no livro de Apocalipse, onde fala sobre as 7 congregações, e cada uma delas é chamado como sendo uma menorá. Ou seja, tanto as congregações como as pessoas são consideradas como uma menorá. Eu sou uma menorá, você é uma menorá. A gente vai ver isso claramente no profeta Isaías, onde ele vai falar sobre o Machia, sendo um exemplo pleno da menorá. Vamos ver o que está em Isaías capítulo 11, pessoal. E sairá um rebento do tronco de Ishai. A maioria das traduções vai estar Jessé. E um renovo de suas raízes frutificará. Aqui está falando claramente sobre o nosso Machia. E repousará sobre ele o mover do Eterno, o mover de Adonai, que é, o Espírito Santo. O mover de sabedoria, o mover de entendimento, o mover de conselho, o mover de poder, o mover de conhecimento e o mover de temor ao Adonai. Na maioria das traduções vai estar como sendo o Espírito, os 7 Espíritos do Adonai que estaria sobre o Machia. Então percebe que o Machia aqui forma uma menorá perfeita. Sobre o nosso Machia haveria a manifestação dos 7 mover, dos 7 Espíritos de Adonai. Agora eu pergunto, será que eu e você também podemos ter sobre nós todas essas manifestações aqui? Será que nós também podemos ser uma menorá, como foi o nosso Machia? Porque ele disse para os seus discípulos o seguinte: vós sois a luz do mundo. Agora, como é que os discípulos seriam a luz do mundo, pessoal? Ele estava comparando a luz do mundo como a menorá, considerando os seus discípulos como uma menorá. E só existe uma maneira da menorá produzir luz, quando ela queima o azeite. Vamos ver a menorá para você entender o que eu estou falando. Aqui nós temos um desenho da menorá. Percebe que ela tem 7 braços, está marcado o número de cada um deles. Essa menorá, pessoal, ela devia ser abastecida por Aharão com óleo de primeira prensa. Então o Aharão pegava o azeite e vinha aqui no braço central, onde está o número 4, e por aqui é que ele abastecia a menorá. Então o azeite ia subindo aqui, como aqui era aberto, o azeite ia entrando para cá, para o braço 1, e entrando também para o braço 7. E depois entrava no 2 e no 6, no 3 e no 5. Quando o azeite chegasse até aqui no topo, significava que todos esses braços também estavam cheios. Isso por gravidade, isso por nível. Então o azeite não poderia ser colocado aqui pelo braço 1, tinha que ser colocado pelo braço central. Por quê? Esse braço central simboliza a base dessa menorá. Se a gente comparar isso conosco, aqui a gente pode dizer que é a nossa cabeça e aqui embaixo a nossa base, os nossos pés. Então, sobre o Machia e sobre mim e sobre você, descerá o mover de Adonai. Foi o que aconteceu com o Machia. Desceu então o mover do Eterno, entrando sobre a sua cabeça e preenchendo o seu corpo. E a partir daí, todos esses braços vai sendo preenchido. Vai ser preenchido o braço 1 e o braço 7, que significa o quê? O mover de sabedoria e o mover de entendimento. Depois o braço 2 e o braço 6, que significa o mover de conselho e de autoridade. E o braço 3 e o 5, que significa o mover de conhecimento e o de temor a Adonai. Quando Aharão abastecia a menorá, ele colocava fogo aqui, no braço 4 primeiro, depois ele vinha e acendia o braço 1, depois o braço 7. Depois ele acendia o 2 e o 6, depois o 3 e o 5. Por quê? Porque tudo isso tem significado, tudo isso há um ensino do Eterno para nossas vidas. Então, para que a gente seja cheio do mover do Eterno, que é chamado de Espírito Santo, o que a gente precisa? Tudo isso está desenhado nessa menorá, pessoal. A gente pode usar essa menorá também para falar das festas. Veja que coisa interessante. Vocês sabem que Adonai estabeleceu 7 festas, para ser celebrada durante o ano. E quando foi que o mover do Machia foi derramado sobre os seus discípulos? Exatamente aqui na festa de número 4, a festa de Shavuot. Mas por que o Eterno então derramou do seu mover, do seu espírito, sobre os discípulos do Machia? Isso está em Atos capítulo 2, justamente nessa festa aqui, pessoal. Porque o Eterno está mostrando que só existe uma maneira de nós ser cheios do mover do Eterno. Quando nós
nos enchemos da Torá. O mover do Eterno, o Espírito Santo, ele tem essa missão, essa função: escrever em nós, em nosso coração, os mandamentos e a Torá do Eterno. Isso que está no profeta Ezequiel, isso está também no profeta Jeremias, isso está no livro de Hebreus. O Mashiach falou que o Espírito que ele ia derramar sobre os seus discípulos ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, como é que nós vamos ser convencidos do pecado? Através da Torá. É a Torá que nos ensina o que é pecado. É a Torá que nos ensina o que é justo. É a Torá que nos ensina sobre o juízo do Eterno. Então só existe uma maneira de nós sermos cheios do Espírito Santo: quando nós nos enchemos da Torá. Muita gente acha que o azeite é símbolo do Espírito Santo, mas percebe que existe uma conexão entre o Espírito do Eterno e a sua Torá, porque a função do Espírito Santo é escrever em nós a sua Torá. Isso é tão claro que a gente pode ver na Gemátria, pessoal. Percebe que se a gente somar o braço 1 com o braço 7, vai dar 8. Se a gente somar o 2 com 6, vai dar 8. Se a gente somar o 3 com 5, também vai dar 8. E do que a gente lembra quando fala do número 8? Exatamente da Torá. 8 é a raiz da Torá. A palavra Torá tem valor numérico 611 e a sua raiz é 8. 8 tem a ver com infinito, tem a ver com eternidade. Assim é a Torá do Eterno. Então, para a gente fechar esse assunto, imagina que eu sou uma menorá, imagina que você é uma menorá. O azeite é um símbolo do quê? Um símbolo da Torá. Mas basta apenas eu ter a Torá em mim? Será que se Aharão colocasse o azeite aqui na menorá, pessoal, ela já ia produzir luz? Não, para produzir luz ele tinha que acender o fogo. Ele tinha que pôr para queimar as lâmpadas. E o que significa queimar o azeite? Significa praticar a Torá. Não adianta nada você conhecer a Torá, não adianta nada você entender tudo sobre a Torá. Mas se você não queimar esse óleo, esse azeite puro, que é o símbolo da Torá, você não vai produzir luz. Você só vai produzir luz em sua volta, as pessoas só vão ver a luz da Torá em você quando você praticar os ensinos da Torá. Então é importante estudar, é importante entender, mas o mais importante é praticar. Por isso que Adonai diz que a sua Torá deve estar nas nossas mãos e na nossa fronte. É praticando que a gente vai memorizar, é praticando que a gente vai entender cada vez mais os seus ensinos. Então, de todos os móveis que existiam no tabernáculo, que ao todo era 7, né? Primeiro era o altar de sacrifício, depois tinha a bacia, tinha a mesa, a menorá, o altar de incenso, a arca da aliança e a tampa da arca da aliança. Somando tudo, tinha 7 móveis, né, no tabernáculo. E de todos esses móveis, a menorá era a única que era feita de ouro puro. E por quê? Porque a menorá, pessoal, também é algo profético para o mundo vindouro. A nova Jerusalém, a cidade onde vai habitar o povo que obedece à Torá, será uma cidade de ouro puro. Por isso essa menorá é assim, de ouro puro, algo profético, né? Apontando que um dia nós que praticamos a Torá seremos também como ouro, seremos purificados como ouro, teremos um corpo incorruptível, assim como é o ouro. Mas para isso a gente precisa do quê? A gente precisa praticar a Torá. A Torá agora vai falar sobre a consagração dos levitas. Vai dizer assim: Adonai disse para Moshe: separa os levitas de entre o povo de Israel e purifique-os. E assim você deve fazer para purificar os levitas. Bom, a gente não vai ler tudo, mas a gente vai comentar de forma objetiva para que você possa entender. A gente viu que Adonai mandou fazer um censo, né, do povo de Israel. Todo o povo foi contado, tribo a tribo. Depois Adonai mandou que fosse contado também os primogênitos. E no fim, Adonai mandou que fosse contado os levitas. Adonai então determinou que os levitas fossem trocados pelos primogênitos e que os levitas fossem separados para fazer o serviço no tabernáculo. A gente já explicou isso para vocês, né, que Adonai trocou os levitas pelos primogênitos. O que Adonai está dizendo aqui para Moshe agora? Agora você deve pegar os levitas e deve consagrá-los, deve purificá-los, porque para eles começar o serviço, eles precisavam ser consagrados. Isso é um padrão, tá, pessoal? Isso aconteceu com Aharão, aconteceu com os filhos de Aharão. Todos eles tiveram que purificar,
Todos eles tiveram que se consagrar para somente assim, né, somente depois dessa consagração, eles começar o seu serviço. Então a Torá vai dizer que Adonai mandou Moshe separar os levitas, os filhos de Israel tiveram que pôr a mão sobre os levitas e apresentar eles para Adonai como se eles fossem uma oferta de primícias, né? Uma oferta do povo de Israel para Adonai. Os levitas estavam sendo oferecidos em lugar dos primogênitos. Isso a gente vai ver, por exemplo, no livro de Revelação, pessoal, quando fala dos 144 mil, que são os primogênitos, é uma figura dos levitas. Por quê? O Eterno, ele sempre quis que os primogênitos de Israel fossem os sacerdotes. Mas por conta do bezerro de ouro, isso teve que ser mudado. O Eterno então separou a tribo de Levi. Mas lá no livro de Apocalipse, a gente vai ver que haverá 12 mil de cada tribo. É uma figura do que está acontecendo aqui com os levitas. Esses primogênitos serão oferecidos como primícia, eles serão sacerdotes junto com o Machia no mundo vindouro, né, no milênio. Então o povo de Israel fizeram isso, apresentaram os levitas para Adonai, eles tiveram que raspar o corpo, tiveram que lavar as suas vestes, tiveram que se purificar e fazer aquela oferta padrão. Qual é a oferta dos levitas, qual é a oferta do sacerdote? Eles tiveram que ofertar um novilho, né, como oferta pelo pecado, e um outro novilho como oferta de elevação. Tudo isso eu já expliquei também. Por que que os levitas, por que que o sacerdote tem que oferecer novilho? Se fossem os filhos de Israel, eles teriam que oferecer um bode. Agora, como se trata dos levitas e também dos sacerdotes, então não pode ser bode, nesse caso tem que ser um novilho. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. Eles então foram consagrados, foram apresentados para Arão, e somente depois, né, dessa consagração é que eles vão poder oficiar, vão poder ajudar Arão a cuidar do tabernáculo. A gente viu que cada família de levita vai ficar acampado de um lado do tabernáculo. Já já eu vou mostrar para vocês novamente, né, quando a gente vê o momento em que o povo de Israel vai levantar acampamento, a gente vai ver como era o acampamento das tribos. Por que que os levitas tinham que ficar cada família de um lado, pessoal? Primeiro, pelo serviço deles, né? Cada família tinha uma função. A família de Corrate era responsável com os móveis sagrados. A família de Gerson era responsável pelos panos, enquanto que a família de Merari era responsável pela estrutura, pelas tábuas, pelos pilares, ou seja, por toda a base, por todo o esqueleto, né? Vamos dizer assim, do tabernáculo. Então, cada uma dessa família ficava de um lado. Eles formavam tipo um cinturão de proteção para o Mishkan. Por quê? Porque Adonai falou que se algum hebreu ousasse a se aproximar do Mishkan, pelo menos tocar no tabernáculo, uma praga cairia sobre aquele hebreu. E talvez essa praga poderia se estender a todo o povo de Israel. Então era algo muito sério. E os levitas tinham essa função tanto de montar, de desmontar, de transportar, como também de fazer a segurança do tabernáculo. Imagina, né, se um descendente de Rubi, por exemplo, acordasse todo animado, falando que hoje ele ia acender a menorá, ou que hoje ele ia queimar incenso. Imagina o que ia acontecer. Então, os levitas tinham a função, a missão de fazer também a segurança do tabernáculo. Isso é muito importante que vocês entendam. Bom, após a Torá falar, né, sobre essa consagração que aconteceu dos levitas, eles então ficaram prontos para começar o seu serviço. A Torá agora vai falar sobre a primeira peça que o povo de Israel vai celebrar no deserto. Isso vai estar no capítulo 9, pessoal. Isso é muito interessante, a gente precisa nos atentar para tudo que a Torá vai dizer aqui agora. Essa peça ela foi celebrada há exatos 6 dias após a inauguração do Mishkan. Por quê? Porque a gente viu que o Mishkan foi inaugurado no 8º dia do primeiro mês. Isso está lá no livro de Vaikra. A gente já estudou a inauguração do Mishkan. Há exatos 6 dias após a inauguração do Mishkan, era o dia 14 do mês 1, ou seja, o dia de Pessa. E Adonai então ordenou que Israel celebrasse essa Pessa aí no deserto do Sinai. Vamos fazer a leitura para a gente fazer um pequeno comentário. Adonai falou para Moshe no deserto do Sinai, no primeiro mês do 2º ano após a saída da terra do Egito.
Ele disse que o povo de Israel tinha que celebrar a Pessa no tempo designado, ou seja, no 14º dia deste mês, no entardecer, no pôr do sol. Guarde essa festa de acordo com todos os seus regulamentos e regras. Moshe então falou para o povo para que eles celebrassem essa Pessa, e assim o povo fez. O povo observou a Pessa no 14º dia do mês, no deserto do Sinai. O povo celebrou de acordo com tudo que Adonai ordenou para Moshe. É muito interessante essa informação aqui, pessoal. Percebe que essa porção faz questão de citar várias vezes que o povo estava fazendo de acordo como Adonai ordenou a Moshe. Eles então celebrou essa Pessa. Essa Pessa aconteceu antes do censo, por quê? O censo foi determinado por Adonai no dia 1º do mês 2. Aqui é o dia 14 do mês 1. Eles então vão primeiro celebrar a Pessa. Depois da Pessa, Adonai vai ordenar que seja feito o censo. Depois do censo, as tribos vão se organizar em volta do tabernáculo. E no dia 20, a gente vai ver já que o povo então vai partir marchando pela primeira vez. É muito interessante, pessoal, esse assunto da Pessa aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que talvez vocês nunca fizeram e muitas pessoas nunca se atentaram para isso. Vocês já parou para pensar quantos cordeiros seria necessário para que todo esse povo que estava acampado aí viesse a celebrar Pessa? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente viu no censo, e o censo vai acontecer, claro, depois dessa Pessa, mas vai acontecer 15 dias depois da Pessa. Então o número de pessoas vai continuar sendo o mesmo, não tem como ter aumentado o público em 15 dias. Mas a Torá vai dizer que tinha 603.550 homens acima de 20 anos. Se a gente contar mulheres, contar crianças, com certeza tinha mais de 1 milhão de pessoas. Estima-se que tinha aí em torno de 3 milhões de pessoas. Mas vamos arredondar para 1 milhão só para a gente fazer uma pequena conta aqui, pessoal. A gente tem visto que o livro de Número tem trazido para nós muito sobre número. Porção passada, por exemplo, falou sobre o número de animais que as tribos ofereceu. Cada tribo ofereceu 22 animais, a gente fez o cálculo, deu 264 animais. Agora a porção vai falar que o povo de Israel celebrou a Pessa. Mas a Torá não cita para nós quantos cordeiros foram necessários. Será que a Torá não cita porque ela está achando que não é importante essa informação? Ou será que ela está querendo que nós façamos essa pergunta, pessoal? Eu entendo que a Torá quer que a gente faça sim essa pergunta. Se cada cordeiro desse para 100 pessoas comer, por que eu estou falando isso? Esse comer do Pessa, porque Pessa é o cordeiro. Pessa é o nome que se dá a esse cordeiro que comia no dia 14. Era uma refeição cerimonial. Não se comia da carne desse cordeiro para encher a barriga, para matar a vontade de comer carne. Não, era algo cerimonial. Assim como foi, por exemplo, o último jantar do Mashiach com seus discípulos, onde ele partiu aquele pão, cada um comeu um pedacinho, porque era algo cerimonial. Assim também era com a Pessa. Mas imagina uma coisa, vamos fazer uma pequena conta aqui. Se um cordeiro desse, por exemplo, para 100 pessoas, cada um comer um pedacinho, cada 100 mil pessoas precisaria de 1.000 cordeiros. E cada 1 milhão de pessoas precisaria de 10 mil cordeiros. Então, se tivesse, por exemplo, 2 milhões de pessoas aí, ia precisar de 20 mil cordeiros, pessoal. Já parou para pensar nisso? Por que é importante a gente fazer essas perguntas, fazer essas contas? Porque a gente vai perceber que Israel não tinha rebanho suficiente para eles comemorar Pessa durante 38 anos aí no deserto. Não tinha. E a Torá vai nos ocultar 38 anos que provavelmente não aconteceu a festa de Pessa durante esses 38 anos. A gente vai ver já mais adiante, a Torá vai dizer que o povo de Israel reclamaram pedindo carne para Moshe. Isso vai acontecer a exato 40 dias após a festa de Pessa, pessoal. Se eles comeram carne aqui na festa de Pessa, por que 40 dias depois eles estão pedindo carne? Por que eles não matariam os seus rebanhos e fizessem um churrasco, por exemplo? Porque não tinha rebanho suficiente. Eles tinham sim rebanho,
Mas se fosse para matar o rebanho, para todo o povo comer, não daria para nem um dia. É por isso que Moshe ele vai ficar desesperado, falando para Adonai como ele ia fazer para arrumar carne para todo esse povo. Tinha mais de 1 milhão de pessoas aí, eles tinham sim rebanho, mas o rebanho não era o suficiente para sustentar todo esse povo, caso eles fossem comer carne. Então, como aqui era uma cerimônia, como aqui era uma refeição cerimonial, não tinha como comer carne para matar à vontade. Cada um comeu um pedacinho de carne, era apenas uma cerimônia de peça. Claro que isso vai despertar neles um desejo de querer comer mais carne, pessoal. E é isso que vai acontecer daqui a pouco, quando ele estiver caminhando, eles vão ter desejo de comer carne. Existem informações que a Torá não dá, mas eu acredito que a Torá faz isso de propósito. O Eterno quer que a gente faça perguntas. A Torá ela deixa espaço para a gente fazer perguntas. E se a gente fazer algumas perguntas, a gente vai entender o motivo de alguns fatos que vai estar acontecendo, né? Por que o povo vai reclamar? Por que o povo quer carne? Por que Moshe ficou tão desesperado quando o povo pediu carne? Já já a gente vai falar sobre isso. Então a Torá vai dizer que eles celebraram essa peça no dia 14 do mês 1. A Torá vai dizer, pessoal, que havia pessoas no meio de Israel que não pôde celebrar essa peça porque estava impuro. De quem que a Torá está falando aqui? Está falando dos primos de Moshe. Essa peça está acontecendo 6 dias após a inauguração do Mishkan. Quando alguém toca em um cadáver, ele fica impuro por 7 dias. Então faltava apenas um dia para esses primos de Moshe estarem limpos. Mas eles ainda estavam impuros, eles estavam no 6º dia da impureza. E eles então não vão poder participar dessa peça. Eles então vão falar com Moshe. E Moshe, na sua humildade, ele vai orar para Adonai, vai perguntar para Adonai o que deve ser feito. E veja o que Adonai vai dizer para Moshe. Adonai então respondeu para Moshe e disse: Fala para o povo de Israel que se algum de vocês ou nas próximas gerações estiver impuro por causa de um cadáver ou estiver em viagem ao exterior, mesmo assim poderá celebrar peça. No entanto, eles devem celebrar essa peça no 2º mês, no 14º dia, no pôr do sol. Eles então vão comer a peça com o matzá e com a erva amarga. Então percebe que Adonai estabeleceu uma segunda peça para o próximo mês. E Adonai diz, né, que o regulamento é o mesmo. Eles não poderão deixar nada até amanhã, não poderá quebrar nenhum dos seus ossos, né, falando do cordeiro de peça. Eles deverão observar de acordo com os regulamentos de peça. Então veja a importância dessa festa de peça, pessoal. Ela é tão importante que Adonai estabeleceu uma segunda peça. De todas as festas que existem, né, que ao todo são 7, as festas anuais, peça é a única que o Eterno estabeleceu uma segunda data, mostrando então que essa festa ela é importantíssima, pessoal. Não podemos jamais deixar de celebrar essa peça. Veja o que Adonai vai falar no próximo verso. No entanto, a pessoa que estiver pura e não estiver em viagem, e mesmo assim não observar, não celebrar a peça, tal pessoa será eliminada do povo, pois não trouxe a oferta a Adonai no tempo designado. Essa pessoa então vai suportar a consequência do seu pecado. Olha só, pessoal, veja como é gravíssimo não participar de peça. O nosso Machia, por exemplo, ele falou que aquele que não comer da sua carne, que não beber do seu sangue, não terá parte com ele. É o mesmo que Adonai está falando aqui. A pessoa que por conta própria, tendo condição de celebrar a peça, ela rejeitar, ela não querer celebrar a peça, ela será excluída do seu povo. Ela não fará parte do povo de Israel. Então, é muito importante você se atentar para isso. Não rejeite jamais se participar das festas estabelecidas por Adonai, pessoal. Porque para fazer parte do povo do Eterno, veja que Adonai está falando aqui. Tem que celebrar as suas festas, e a primeira é Peça. Essa festa é tão importante que Adonai estabeleceu uma segunda data, né? Caso a pessoa não possa celebrar essa peça na data correta, que seria no dia 14 do mês 1. Então, pelo que a gente percebeu aqui, existe essas duas restrições, né? A pessoa estando impura por tocar em um cadáver, ou estando em viagem, ela não vai poder celebrar peça,
Mas como assim, pessoal? Aqui está falando sobre o Cordeiro de Pessa, tá? Pessa é a primeira festa de peregrinação. Então tinha que ir até a cidade de Jerusalém para celebrar Pessa, para comer desse cordeiro. Então, fora de Jerusalém não pode, não poderia e não pode até hoje comer o cordeiro de Pessa. O nosso cordeiro hoje é o Machia. Quando nós praticamos os seus mandamentos, quando nós praticamos os seus ensinos, figuramente falando, nós estamos comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Nós celebramos a festa de Pessa apenas como uma cerimônia, como algo profético, como um testemunho, né, da libertação do povo de Israel. Mas a gente não faz o abate do cordeiro, porque a Torá diz que não se pode comer o cordeiro fora de Jerusalém. E a Torá continua falando sobre a festa de Pessa e diz que a mesma regra vale também para o estrangeiro. O estrangeiro que habitar no meio do povo e desejar celebrar a Pessa, para ele haverá o mesmo regulamento que havia também para os hebreus. Eles tinham que ser circuncidados, eles não podiam estar impuros no dia da Pessa, eles tinham que celebrar essa Pessa no dia correto junto com todo o povo. Se você ainda não participa dos encontros marcados de Adonai, eu recomendo que você passe a estudar a Torá e se interesse, tá, pessoal? Para poder celebrar essas festas, porque Adonai diz que aquele que não celebra essa festa será excluído do seu povo. A Torá agora vai falar sobre o belo comportamento do povo, pessoal, em seguir a nuvem. Então, até o momento, a Torá está dando bom exemplo, né, dando bom testemunho do povo. Que bom seria, né, se o povo tivesse continuado nesse ritmo. Até então, eles estão cumprindo tudo certinho, estão guardando os regulamentos. E a Torá agora vai dizer que eles também seguiam a nuvem. Que bom seria se eles prosseguissem assim até o fim, eles teriam entrado na terra já no próximo ano. Então, o próximo tema é elevando a alma através da obediência. Veja como a Torá vai fazer questão de narrar para nós o belo comportamento do povo até o momento. No dia em que o tabernáculo foi erguido, a nuvem cobriu, isto é, a tenda do testemunho. E à tarde, sobre o tabernáculo, apareceu algo semelhante ao fogo e permaneceu até a manhã. Assim a nuvem sempre cobria. De noite ela parecia fogo e de dia ela era uma nuvem. Veja o cuidado de Adonai para com seu povo, pessoal. No deserto, a gente sabe que no deserto o calor é muito intenso durante o dia. A nuvem protegia o povo do intenso calor do dia, né, do intenso sol. E à noite essa nuvem se transformava em fogo, aquecendo, né, porque no deserto durante a noite também o frio é muito intenso. Então essa nuvem protegia o povo do calor do dia e do frio da noite, além, né, claro, de iluminar, de fazer a proteção do povo, né, com respeito a animais selvagens. Tudo isso era o cuidado do Eterno para com o seu povo. Sempre que a nuvem era retirada de sobre a tenda, o povo de Israel seguia a viagem e acampava onde ela parasse. Olha que coisa linda, pessoal. Eles então acampavam sobre a ordem de Adonai, e o povo de Israel só viajava quando a nuvem se levantava. Se a nuvem permanecia, eles ficavam acampados. Mesmo quando a nuvem permanecia por longo tempo, o povo de Israel fazia o que Adonai incumbisse e não saía de lá. Veja como a Torá faz questão de mostrar esse belo comportamento do povo. Às vezes a nuvem permanecia mais tempo e às vezes ela permanecia pouco tempo. Pessoal, veja só. Às vezes a nuvem permanecia apenas da tarde até a manhã, ou seja, apenas uma noite. E às vezes ela permanecia mais dia, né? E o povo estava sempre seguindo a nuvem. Às vezes ela ficava 2 dias, às vezes ela ficava uma semana, às vezes ela ficava um mês. E o povo estava sempre seguindo a nuvem. Veja que comportamento lindo. Tudo isso era também uma forma do Eterno estar, além de proteger o povo, está também educando esse povo, né? Está provando eles, porque com certeza no meio de uma grande multidão sempre ia haver aqueles irritadinhos que talvez ia dizer, mas a gente acabou de montar o tabernáculo, essa nuvem já está levantando de novo. Se eu soubesse que ia ser tão rápido, não tinha montado minha tenda. Com certeza ia haver alguém no meio do povo que ia reclamar. E o Eterno de propósito, então,
ia alternando, né, o tempo em que a nuvem ficava em cada local. Tudo isso também para o povo não acostumar, né, para que não virasse uma rotina, mas Adonai não quis que fosse assim, então Adonai fazia de forma alternada, tudo isso para ir provando o seu povo. Por exemplo, aqui do lado do Monte Sinai, a nuvem ficou 350 dias, a gente já vai ver isso. O povo ficou praticamente um ano parado aí no deserto do Sinai, obedecendo, né? E agora, pessoal, para a gente ver como foi tudo isso, vamos ver quando foi a primeira vez que o tabernáculo se levantou. Isso está no capítulo 10 de Bamidbar. Nos versos anteriores, que a gente não vai ler, a Torá vai dizer que Adonai mandou Moshe avisar o povo de Israel que eles fizessem 2 trombetas. Isso também é muito interessante. Essas trombetas seriam usadas para a convocação do povo. Quem tinha a missão de tocar a trombeta eram os sacerdotes. Então, quando as 2 trombetas eram tocadas, significava que todo o povo estava sendo convocado. Quando Aharão ou Moshe queria convocar apenas os líderes, aí era tocado apenas uma trombeta. Então veja que o povo entendia, né? Cada situação tinha um toque diferente de chofar. Veja a sabedoria de tudo isso, né, pessoal? Tudo isso determinado por Adonai. E a Torá vai dizer que quando eles fossem partir, as 2 trombetas deveriam ser tocadas, só que de forma rebatida, de forma repicada. Então, conforme os sacerdotes tocavam, o povo entendia que era o momento então de levantar acampamento e marchar. E é o que vai acontecer agora a partir do verso 11. Vamos ler com atenção como foi que isso aconteceu pela primeira vez. No 20º dia, ou seja, no dia 20 do segundo mês do segundo ano, a nuvem foi retirada de sobre o tabernáculo do testemunho. E o povo de Israel moveu-se, olha só, em estágios desde o deserto do Sinai. A nuvem então parou no deserto de Parã. Aqui tem uma informação muito interessante, pessoal. Veja só, a Torá está dizendo que eles saíram do Monte Sinai de estágio em estágio até chegar no deserto de Parã. Por que a Torá está falando isso? Parã é o alvo que eles vão buscar agora, pessoal. Parã é uma referência a Cades Barneia. Eles vão sair do Monte Sinai rumo a Parã. Mas até chegar em Parã, eles vão passar por vários estágios. Por quê? Porque Sinai é o estágio de número 12. Parã é o estágio de número 33. Então, eles vão ter que caminhar 21 estágios para chegar aqui em Parã. Mas por que a Torá fala assim que eles saíram do Sinai e parou em Parã? A Torá está apenas adiantando uma informação para nós, está mostrando qual é o alvo, para onde que eles estavam indo quando eles saíram do Sinai. Só que para eles chegar aqui, eles vão ter que parar em vários estágios, a gente vai ver isso. Eles então partiu do Monte Sinai aqui, ó, no dia 20 do mês 2. Essa informação é muito importante porque exatamente 50 dias após o tabernáculo ter ficado de pé. O tabernáculo foi colocado de pé, eu já falei para vocês, no dia 1º do mês 1. Essa informação está no último capítulo de Shemot e também no primeiro capítulo de Vaikra. E há exatos 50 dias após o tabernáculo ficar de pé, o povo está levantando acampamento pela primeira vez. Veja como Adonai é detalhista, pessoal, porque a gente viu que a Torá ela foi entregue exatamente 50 dias após o povo sair do Egito. E agora Adonai planejou tudo certinho para que esse povo levantasse acampamento 50 dias após o tabernáculo ficar de pé. E esse dia 20 aqui é também 350 dias após eles ter chegado no Monte Sinai. Eles ficaram aí por um período de 350 dias. Porção Itrô, capítulo 19 de Shemot, diz que eles chegaram aí no Monte Sinai no dia 1º do mês 3. E quando que eles estão saindo? No dia 20 do mês 2 do próximo ano. Então falta 10 dias para dar exatamente um ano. Exatamente 350 dias o povo de Israel ficou acampado aí de frente ao Monte Sinai. A gente sabe que muita coisa aconteceu, né? Eles receberam a Torá, houve o problema do bezerro de ouro, Moshe quebrou as tábuas, teve que pedir perdão por Adonai durante 40 dias. Moshe teve que subir novamente na montanha e ficar mais 40 dias para receber as tábuas.
Quando ele desceu, ele trouxe o recado para o povo fazer o Mishkan. O Mishkan então foi construído, né? E para se fazer o Mishkan se gastou 5 meses. Tudo isso eu mostrei para vocês no final do livro de Shemot. Então muitas coisas aconteceu durante esses 350 dias aqui. Houve também a inauguração do Mishkan, houve o censo. Eles então organizaram, né, as suas tribos em volta do Mishkan. E finalmente a nuvem então levanta. É o momento deles partir rumo a Parã. Esse é o alvo, tá, pessoal? Eles estão saindo do deserto do Sinai com destino a Parã. E a Torá diz, ó, assim eles deram início na primeira jornada, de acordo com a ordem de Adonai, por intermédio de Moshe. A Torá vai narrar para nós apenas 2 estágios. Do estágio de número 12, né, que é onde eles estão aqui no Monte Sinai, eles vão para o estágio de número 13. Do estágio de número 13, eles vão para o estágio de número 14. E do estágio de número 14, pessoal, a Torá vai dar um salto para o estágio de número 33. Por que a Torá vai dar esse salto tão grande? Por que a Torá vai ocultar de nós informação de 19 estágios? Porque o alvo principal é isso daqui, ó, Parã. Isso aconteceu também nos 12 estágios anteriores. Desde Ramsés até chegar no Monte Sinai, o povo passou por 12 estágios. Mas a Torá narrou apenas 9 estágios. A Torá ocultou de nós a informação de 3 estágios. Então a Torá às vezes faz isso por quê? Porque a Torá está citando apenas os momentos mais importantes, né? Os fatos mais relevantes que aconteceu nessa caminhada. Então vamos ver essa primeira caminhada do povo aí. Eles vão caminhar por um período de 3 dias. E aí vai começar o problema, pessoal. O povo vai começar a reclamar. Claro, eles estavam acostumados, né? Ficaram 350 dias parados. De repente tem que caminhar 3 dias. Alguns vão começar a reclamar, é o que a gente vai ler já já. E a Torá vai narrar a ordem como foi que eles seguiram. Vai dizer assim: à frente seguia o estandarte do acampamento dos descendentes de Judá, cujo grupo seguia à frente. E o grupo estava a cargo de Nachon, o filho de Aminadab. Em seguida, vem os descendentes de Zacar, e o líder, né, era Natanael, o filho de Tsoar. Depois veio os descendentes de Zebulão, e o líder era Eliabe, o filho de Elon. O tabernáculo então foi desmontado, e os descendentes de Gerso e os descendentes de Merari, né, os levitas, partiram carregando o tabernáculo. Então veja que a Torá está narrando a ordem certinha em que as tribos começou a marchar pela primeira vez, pessoal. Isso com certeza foi muito lindo. Vamos ver novamente como era o acampamento para a gente entender como foi a primeira vez que o tabernáculo levantou acampamento. Aqui está, pessoal, o acampamento, né? Uma ilustração de como era o acampamento. Então, o que aconteceu? No dia 20, Aarão e os seus filhos tocaram o chofar, repicando, né? Anunciando que eles tinham que partir porque a nuvem começou a andar. Então os filhos de Aarão, eles correram para dentro do tabernáculo, cobriram todos os móveis, cobriram a mesa, a arca da aliança, o altar de incenso, todos os móveis foram cobertos. A menorá tinha que ser apagada, né, pessoal? Não tinha como levar a menorá acesa, até porque ela era coberta com um pano. Os corratitas, que ficavam acampados aqui, ó, do lado direito, pegaram a arca da aliança e partiu aqui na frente. Atrás da arca da aliança vem quem? Vem a bandeira da tribo de Yehudá, o leão da tribo de Judá. Atrás da tribo de Judá vem Isacar, atrás da tribo de Isacar vem Zebulão. Veja que esse grupo aqui tem 186.400 pessoas. Então, para levantar acampamento, tanta gente assim demora um pouco. Enquanto eles estavam levantando acampamento, os gersonitas estavam tirando os panos e carregando seus 2 carros. Assim que Gerson acabava de tirar os panos, vinha Merari, que estava acampada aqui, ó, do lado esquerdo. Eles então retiravam todas as estruturas, colocavam nos seus 4 carros que eles tinham para fazer esse serviço. Tendo feito isso, o que acontecia? Merari vinha e saía atrás de Zebulão, pessoal. Atrás de Merari vinha Gerson. Merari estava com 4 carros, né, levando a estrutura. O Gerson estava com 2 carros levando os panos. E atrás de Gerson vinha então esse acampamento aqui do lado do sul, liderado por Reuve.
Olha o tanto de pessoas, 151.450 pessoas. Quando o último saía aqui, que no caso seria Gade, vinha a outra parte dos corratitas, porque Corrate era dividido em duas partes. Uma parte ia lá na frente, levando a Arca da Aliança, eles iam revezando entre eles, e a outra parte ia no meio aqui, ó, depois de Gade. Eles iam levando a mesa, levando os altares, levando a menorá, ou seja, todos os móveis sagrados eram levados pelos corratitas e isso era levado nos ombros. Eles iam revezando entre eles, eles então iam bem aqui no meio das tribos. E assim partiu, né? Partiu a tribo, imagina que coisa linda. Eu fico imaginando essa cena. Com certeza, pessoal, isso encantava todos que via. A gente vai ver uma frase que Moshe recitava quando o tabernáculo levantava acampamento. Antes da Torá falar sobre a frase, a Torá vai dizer que Moshe ele convidou o seu sogro para ir com eles. A gente acredita que é o sogro de Moshe. Já tem outros que acham que não, ele era filho do sogro de Moshe. Vamos ler com atenção o que Moshe vai falar para esse homem aqui, o Rovav. Diz assim: Moshe disse para Rovav, o filho de Reuel, o midianita, sogro de Moshe: Estamos de partida para o local aonde Adonai disse que daria para o povo de Israel. Venha conosco, e nós te faremos bem, pois Adonai prometeu coisas boas para Israel. No entanto, ele, esse Rovav aqui, que a gente acredita ser o mesmo Itrô, ele disse: Não irei. Pelo contrário, vou voltar para a minha terra e para os meus parentes. Moshe então insistiu, dizendo: Por favor, não nos deixe. Você sabe que nós vamos ter que acampar nesse deserto e você poderia nos servir como guia, como olho para nós. Se você for conosco, nós vamos fazer para você todo o bem que Adonai vai fazer para nós. E a Torá não vai dizer qual foi a segunda resposta, se esse homem aceitou ou não. A Torá deixou esse mistério aqui e a Torá vai dizer que o povo partiu. Veja só, eles partiram da montanha de Adonai, do monte Horeve, e viajaram durante 3 dias. Na frente deles, na jornada de 3 dias, estava a Arca da Aliança, procurando o local aonde eles iam parar. Então percebe que era a arca que ia decidir o local onde eles iam acampar, onde ia armar o próximo acampamento. A nuvem de Adonai estava sobre eles durante o dia, e quando saía do acampamento, a arca então se movia, seguindo esta nuvem. E Moshe, pessoal, recitava uma frase. Veja que frase linda Moshe dizia aqui. Quando a arca levantava, Moshe dizia: Levanta-te, Adonai, que teus inimigos sejam dispersos, e quem te odeia fuja de diante de ti. Isso com certeza ia acontecer, pessoal? Imagina as pessoas vendo aquela arca da aliança sendo levada nas costas do sacerdote. Atrás da arca vinha uma grande bandeira com o leão da tribo de Judá, e atrás vinha a tribo de Yehudá, toda em ordem, marchando. Com certeza todos os inimigos iam fugir desesperados. E é justamente o que Moshe está recitando aqui. Quando a nuvem achava o local para eles parar, então Moshe dizia: Volta-te, Adonai, para os muitos milhares de Israel. Que coisa linda, né? O povo então partiu pela primeira vez, caminhando 3 dias. E o que vocês acham que vai acontecer, pessoal? O povo que estava 1 ano parado começou a caminhar e vai começar então a reclamação. Até o momento, a Torá estava falando muito bem do povo, que o povo tinha feito tudo conforme Adonai falou para Moshe. Eles celebraram a Pessa, eles fizeram a purificação dos sacerdotes. A Torá falou que eles seguiam a nuvem, que eles aguardou a nuvem para poder partir. A Torá estava falando muito bem do povo, até que então começam os problemas. Veja o que vai acontecer. O povo começou a reclamar de suas dificuldades para Adonai. Quando ele, Adonai, ouviu, a sua ira se acendeu e irrompeu um fogo contra eles, e consumiu os arredores do acampamento. Então o povo clamou para Moshe, Moshe orou para Adonai, e o fogo se extinguiu. Esse local então foi chamado de Taverá.
pois o fogo irrompeu contra eles. Aqui não é um estágio, tá, pessoal? O povo não parou aqui, o povo ainda estava caminhando, eles já vão chegar no próximo estágio. Em seguida, a multidão mista que estava com eles, veja só quem, pessoal, a multidão mista não está falando dos hebreus. Os estrangeiros que estavam no meio do povo de Israel começou a reclamar e ter desejo de uma vida mais fácil, porque eles estavam caminhando há 3 dias. O mesmo que aconteceu quando eles atravessou o Yansuf, eles caminharam 3 dias até chegar em Mara. Agora eles estão caminhando 3 dias para chegar no próximo estágio. E já tem gente reclamando. Quem que está reclamando, pessoal? É o povo misto, os estrangeiros que estão no meio do povo de Israel. Enquanto que o povo de Israel, por sua vez, também começou a choramingar. Vocês sabem que há o efeito manada, né? As pessoas têm muito poder de influenciar o outro. Imagina quando tem muita gente, um efeito manada é muito fácil, e é o que vai estar acontecendo aqui. Eles começaram então a reclamar, e olha o que eles vão dizer, pessoal. Ah, se tivéssemos carne para comer. Olha só. Isso daqui é a exato 40 dias após a festa de Pessa. Eles tinham comido carne em Pessa, mas foi como eu falei, eles comeram apenas algo cerimonial, não foi o suficiente para matar a fome, não foi o suficiente para matar a vontade. Agora eles começam a ter desejo de comer carne. Claro que influenciado, né, pelos estrangeiros que estão no meio deles. E aí eles vão dizer, estamos lembrando dos peixes que nós comia no Egito, peixe que nós comia de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos e das cebolas. Entretanto, estamos definhando. Não temos nada para olhar a não ser este man. Olha a desfeita que eles estão fazendo do man, pessoal. Não temos nada para comer a não ser este man. E a Torá vai dizer, né, como era este man. O man parecia como semente de coentro, era branca como resina de goma. O povo saía e colhia esse man em volta do tabernáculo, e eles então amassavam em pilão, e depois eles coziam em vasilha, e o sabor era semelhante ao de bolos assado com azeite de oliva. A Torá vai dizer que esse man ele descia, né, com orvalho. O povo então tinha que colher esse man, e quando esse man era colhido, ele endurecia. Então esse man teria que ser moído, teria que ser socado em pilão, para depois eles fazerem desse man bolo. Não era simplesmente pegar o man e comer. Quando as pessoas ouvem falar do man, né, pela primeira vez, pessoas que não estudam a Torá, eles acham que era simplesmente pegar, pôr na boca e comer. Mas não era assim não, pessoal. O man tinha que ser preparado, tinha que ser trabalhado. E é interessante que se eles não colhessem esse man, o sol fazia o man desaparecer. E se eles guardassem esse man para o outro dia, o man também dava bicho. É muito interessante esse man. O fato do povo estar reclamando aqui é uma injustiça muito grande, porque, pessoal, esse man que Adonai mandou para eles, primeira coisa, esse man era completo. Esse man era um alimento perfeito para o corpo dos hebreus. O povo que comia esse man, eles não precisavam defecar, por exemplo. Imagina 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, né, acampado em volta do Miscã, se esse povo tivesse que usar banheiro, pessoal. Imagina se eles tivessem que fazer o número 2. Você já parou para pensar a imundícia que não ia virar ali perto do Monte Sinai? Às vezes a gente vai numa festa, né, onde tem bastante pessoas, e quando a gente vai no banheiro, a gente não suporta o cheiro de urina, que é o número 1, né? Imagina o número 2. Então, as pessoas que comiam este man, eles não faziam o número 2. Por quê? Porque o corpo absorvia 100% do man. Isso também já foi uma forma de Adonai cuidar da saúde deles. Imagina, pessoal, mais de 1 milhão de pessoas tendo que se defecar. Isso ia trazer doença, ia trazer impureza, ia trazer cheiro ruim. Isso não ia dar certo. Adonai cuidou de tudo isso, e por isso Adonai enviou para eles um alimento perfeito. Se esse povo fosse grato com Adonai, eles iam querer comer esse alimento para o resto da vida. Imagina você comer um alimento que não precisa ir no banheiro. Um alimento que te dá uma vida saudável, que supre todas as necessidades calóricas do seu corpo. Porque era assim o man. O man era perfeito. O man, além de trazer saúde,
ele também rejuvenescia o corpo das pessoas. E veja como eles estão falando aqui. Estão falando mal do Man porque estão com desejo de comer carne, pessoal. E isso vai deixar Moshe desesperado. Vamos ver a atitude de Moshe. Moshe ouviu o povo chorar, família após família, na entrada de sua tenda. E a ira de Adonai se acendeu com violência. Moshe então se sentiu muito irritado e Moshe foi falar com Adonai. Veja como Moshe aqui vai ser ousado e veja como ele vai se lamentar diante de Adonai. Pessoal. Ele chegou para Adonai e disse: Por que trata assim o teu servo? Por que não achei eu graça a teus olhos? Por acaso eu concebi este povo? Por que coloca a carga desse povo todo sobre mim? Será que eu vou ter que levar esse povo no meu colo? Olha como Moshe fica ousado. Na verdade, Moshe não sabia o que fazer. Quando ele viu todo esse povo reclamando, querendo carne, Moshe falou: Eu estou perdido, como que eu vou fazer agora com esse povo? E Moshe vai falar isso para Adonai: Olha só, aonde eu vou conseguir para esse povo carne? Pois eles estão me importunando e chorando e estão me pedindo carne. Tá vendo qual é o desespero de Moshe, pessoal? Não tinha carne para dar para esse povo. Se Moshe falasse para eles assim: Olha, pessoal, vocês querem carne? Então pega os animais que vocês têm, mata e come. Só que se eles matassem todos os animais que eles tinham, não dava nem pro cheiro. Não dava nem para um dia. Isso então deixou Moshe desesperado, porque Moshe sabe que cada início do mês tinha que se fazer aqueles sacrifícios que Adonai estabeleceu. Moshe sabe que talvez eles terão que passar mais uma peça aí pelo deserto. Eles terão que ter cordeiro para celebrar a peça. Moshe não tinha como autorizar esse povo a comer os animais que eles tinham, pessoal. E o povo também não ia querer se desfazer de todo o seu animal. O povo então vai reclamar com Moshe. Moshe então vai falar com Adonai. E ele continua dizendo: Eu não consigo carregar todo esse povo. Isso é demais para mim. E ele chega ao ponto, pessoal, de dizer o seguinte: se for para me tratar desse jeito, me mata agora. Ou seja, eu prefiro morrer do que continuar nessa situação. Veja o drama que Moshe está fazendo aqui. Ele diz para Adonai: Não me deixa ser tão infeliz. Até o momento a Torá tem falado muito bem de Moshe. Até o momento Moshe tem achado muito graça diante de Adonai. E Moshe então ele teve essa ousadia, né? Essa coragem de protestar diante de Adonai. Agora veja a resposta que Adonai vai dar para ele. Adonai então disse para Moshe: Moshe, calma, Moshe. Você está muito desesperado. Escolha para mim 70 líderes de Israel, pessoas conhecidas que você conhece, pessoas que sabem ser líderes, e leve eles até a tenda do encontro. Ali eu vou falar com você, vou pegar um pouco do mover que está sobre você e vou colocar sobre eles. Assim eles vão te ajudar na carga desse povo, para que você não carregue sozinho, né, toda essa carga. Então Adonai achou justo a reivindicação de Moshe e falou para Moshe então arrumar 70 homens, deixou que Moshe fosse escolher, né, esses 70 homens entre o povo de Israel, e Adonai então ia consagrar esses homens, encher eles do mover de Adonai, para que eles pudessem ajudar Moshe. O interessante agora, pessoal, é o que Adonai vai falar para Moshe. E você diga para o povo o seguinte: fala para eles se consagrar, porque eles vão comer carne. Fala para eles que Adonai ouviu eles pedindo carne. É carne que vocês querem? Então carne vocês vai ter. E vocês não vai ter carne para um dia, nem para 2 dias, nem para 5 dias, nem para 10 dias, nem para 20 dias. Vocês vão ter carne para um mês inteiro, até sair pelo nariz de vocês, pois vocês rejeitaram Adonai, que está no meio de vocês. Vocês estão falando, estão chorando, dizendo que tem saudade, né, do Egito. O Moshe, quando ouviu isso, deve ter regalado um olho muito grande e falou: Mas Adonai, eu acho que tu não está entendendo, Adonai. Eu estou no meio de 600 mil homens. Será que o Senhor se esqueceu do censo que a gente fez? Será que o Senhor não sabe quantas pessoas tem aqui? Como tu dizes que vai dar carne para esse povo comer um mês inteiro? Moshe fica assim assustado. Por quê? Porque Moshe sabe, pessoal, que o rebanho que tinha ali, se fosse sacrificado tudo,
não daria para o povo. Tinha mais de 2 milhões de pessoas. Moshe ficou assustado, falou, isso não é possível. Eu acho que Adonai está equivocado. Veja que Adonai vai responder para Moshe. E ele continua, né? Se matasse todos os gados, seria suficiente? Será que todo o peixe do mar seria o suficiente para esse povo? E Adonai então responde a Moshe e diz, Moshe, por acaso o meu braço está encolhido? Será que existe alguma coisa difícil para mim, Moshe? Agora vocês, né, falando de Moshe e todo o povo, vocês verão se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moshe saiu, avisou, né, todo o povo, reuniu os 70 líderes e foi até a tenda do encontro. Adonai desceu, né, conforme Adonai combinou com Moshe, falou com Moshe, pegou um pouco do mover que estava sobre ele e colocou sobre os 70 líderes. Quando o mover de Adonai veio sobre eles, eles profetizaram naquele momento, mas nunca mais. Ou seja, eles profetizaram somente ali, foi um momento que aconteceu, né? Percebe que a Torá está dizendo que tinha 70 homens aqui. Mas a Torá vai nos mostrar agora dois nomes, dois homens que não estavam ali entre os 70. Verso 26. Ficaram para trás 2 homens no acampamento. Um se chamava Eudade e o outro se chamava Medade. E repousou também sobre eles o mover de Adonai. E eles começou a profetizar, e eles estavam nos escritos, ou seja, fazia parte do povo que tinha sido convocado, mas eles não saíram da tenda e estava profetizando no acampamento. Um jovem correu e avisou para Moshe, dizendo, Eudade e Medade está profetizando no acampamento. E Yehoshua, né, o filho de Num, disse para Moshe, meu senhor, faça com que eles parem. E o Moshe respondeu para Yehoshua, dizendo, você está com ciúme? Está querendo me proteger? Meu desejo é que todo o povo fosse constituído como profeta. Eu desejaria que Adonai colocasse do seu mover sobre todos eles. Aqui tem algo bem interessante, né, pessoal? Tudo aqui é profético também. Quem são esses 2 homens, pessoal? A gente viu, pessoal, que Adonai pediu para Moshe 70 nomes. Mas Moshe, ele sempre tomava cuidado em tudo que ele ia fazer para não dar motivo para as pessoas falar que ele estava puxando o saco de uma tribo, que ele estava defendendo outra. Ele sempre procurava ser justo com todos. Mesmo ele fazendo assim, a gente vai ver que futuramente Cora vai acusar Moshe de estar fazendo panelinha com Aharon. Então o que Moshe fez? Ele convocou 6 homens de cada tribo, 6 vezes 12 deu 72. Ele então reuniu esses 72 nomes e falou, olha, todos vocês se encaixam dentro do critério que Adonai me pediu. Só que a gente tem um problema. Adonai me pediu 70 nomes e nós estamos com 72. Nós vamos ter que eliminar 2. Como vamos fazer de uma forma justa, sem prejudicar ninguém? Eles então decidiram que fosse feito um sorteio. E os 2 que fossem sorteados seriam então excluídos. Isso pareceu justo, todos concordaram. Só que na hora do sorteio, esses 2 aqui, Eudade e Medade, não compareceu. E eles não compareceu por quê, pessoal? Eles se julgaram inferiores que os outros. Eles achou que não era justo homens mais capacitados do que eles correr o risco de ser excluído porque eles estavam participando do sorteio. Então eles, de forma humilde, decidiu não participar e o Eterno viu isso e achou nobre essa atitude. Tanto é que na hora que o mover de Adonai desceu sobre os 70, Adonai se lembrou deles. Tanto se lembrou que a Torá faz questão de citar o nome deles. A gente vê que são 72, né? Mas a Torá cita para nós apenas o nome de 2. É uma forma de Adonai estar honrando esses homens que se comportaram de forma humilde. E é isso, pessoal, que Adonai procura em cada um de nós. Se tem algo que chama a atenção de Adonai, é um coração humilde. Não é por acaso que Adonai escolheu Moshe, não é por acaso que Adonai escolheu Aharão. A gente vai ver vários profetas como Ezequiel, Isaías, Jeremias, Oséias e o próprio Moshe, né? Todos quando foram chamados, eles disseram para Adonai que eles não tinham capacidade.
É pessoas assim que Adonai quer. Porque aquele que se acha melhor do que os outros, aquele que acha que sabe tudo, aquele que se autoproclama como mestre, como profeta, como ungido, pode ter certeza, pessoal, Adonai jamais vai usar pessoas assim. Adonai usa pessoas humildes e ele faz questão de honrar esses dois aqui, citando o nome deles para nós. Que isso venha servir como exemplo, né, para mim e para você. E veja que dentro desse texto, Adonai coloca também um selo de 7 em 7 letras, a palavra Ahavá, mostrando, né, o amor desses homens para com os outros, né, porque eles achou que não era justo eles concorrer com pessoas mais capacitadas do que eles. Isso é Ahavá, isso é humildade, e é pessoas assim que Adonai procura para poder fazer a sua obra. Porque a Torá, pessoal, ela faz do ser humano o quê? Um ser humano humilde. Moshe, por exemplo, ele é a referência da Torá. Várias vezes a gente vê a palavra Torá sendo trocada por Moshe. Às vezes Moshe é trocado por Torá. Por quê? Porque Moshe é o ícone da Torá, ele é o representante da Torá. E Moshe era o homem mais humilde que tinha na terra. Então, se você vê pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas que se acham dizendo que tem Torá, pode ter certeza, não tem Torá coisa nenhuma, porque a Torá transforma o tolo em sábio. É isso que diz o salmista. A Torá transforma o homem arrogante em homem humilde, porque arrogante não é sábio. Sábios são pessoas assim, como Eldade e Medade, pessoas que se comportam de forma humilde. 70, pessoal, é um número profético, né? E a gente sabe que esse Josué é da tribo de Efraim. Efraim foi levado para as nações. Então, tudo isso tem algo profético com certeza. Esses dois homens que ficaram no acampamento, eles podem representar tanto as duas casas de Israel, como também pode representar as duas tábuas da Torá, pode representar também as duas testemunhas que vai aparecer lá em Apocalipse. Com certeza isso é algo profético. A Torá vai dizer que Moshe e os líderes de Israel voltaram para o acampamento e Adonai então enviou um vento do mar. Olha que informação importante, pessoal, do mar. Por que que Adonai está trazendo essas codornas do mar? Tudo isso é um ensinamento, pessoal. O mar é uma figura das nações. Lembra que o exército do Egito foi afogado no Yansuf? Tudo isso Adonai está mostrando aqui. Ele fez soprar um vento do mar e trouxe para o povo milhões de codornas. O povo então passou o dia, passou a noite e também o dia seguinte. Ou seja, eles cataram codorna durante 2 dias e uma noite. E a pessoa que recolheu menos juntou 10 montes. Então eles a estenderam por volta de todo o acampamento. Provavelmente aqui, pessoal, Adonai mandou centenas de quilos de codorna por pessoas. Aqui era para matar mesmo a vontade deles, já que eles querem carne, então vocês vão ter carne em abundância. No entanto, olha o que vai acontecer. Enquanto a carne ainda estava em sua boca, antes que eles mastigassem, a ira de Adonai se acendeu contra eles e os feriu com uma praga terrível. Ou seja, muitas pessoas morreram aqui. Por essa razão, esse lugar foi chamado de Kivrot Hatavá, que quer dizer túmulos da cobiça, pois eles ali sepultaram o povo que era ganancioso, o povo que estava esfomeado, né, desejoso de muita carne. A Torá não vai citar quantas pessoas morreu aqui, mas com certeza, pessoal, centenas ou milhares de pessoas morreu aqui. Não sabemos quanto tempo eles vão ficar nesse estágio. Percebe que aqui é o primeiro estágio que eles vão parar depois que ele saiu do Monte Sinai. Esse é o estágio de número 13, tá, pessoal? Eles então vão levantar acampamento daqui. A Torá não vai falar que dia do mês, nem quando foi. Eles então partiu de Kivrot Hatavá e o povo viajou para Hazerot. E eles ficaram em Hazerot. Hazerot é o estágio de número 14, é o segundo estágio após o povo deixar o Monte Sinai. Então perceba uma coisa, a Torá está narrando o primeiro estágio e está narrando o segundo estágio após a saída do Monte Sinai. Daqui, desse estágio de número 14, a Torá vai pular para o estágio de número 33, pessoal. Ela vai dar um salto aí de 19 estágios. É muito importante que você se atenta para isso. Muitas pessoas não sabem disso. Como a gente sabe dessa informação, pessoal? A gente vai ver lá na porção estágios,
no capítulo 33 de Bamidbar, onde Adonai mandou que Moshe colocasse em ordem todos os estágios que eles pararam. E aí lá a gente vai perceber que o livro de Bamidbar ocultou de nós 19 estágios. A Torá está narrando o estágio de número 13, que é Kivrot Hatavá, e vai falar agora do estágio de número 14, que é aonde vai acontecer a Lashon Hará de Miriam. Então, por que Adonai está citando esses estágios? Porque a Torá quer que a gente entenda de fatos importantes que aconteceu aí, que isso sirva de ensinamento para nós. Então vamos ver o que vai acontecer aí em Hazerot, que é o último capítulo dessa porção, pessoal. Veja como vai finalizar essa porção. Miriam e Aharon, olha só, os dois começaram a criticar Moshe por causa da mulher etíope com quem ele tinha casado. E eles disseram: será que é verdade que Adonai tem falado somente por intermédio de Moshe? Será que Adonai não fala também por intermédio de nós? E a Torá vai dizer que Adonai ouviu. E a Torá faz questão de dizer que Moshe era o homem mais humilde que havia na face da terra. Veja que petulância, pessoal, de Miriam juntamente com Aharon. Percebe que existe uma conexão entre esse assunto aqui com o assunto do estágio passado. O povo misto foi os estrangeiros que conseguiu contaminar o povo de Israel, despertando neles o desejo pela carne. Agora aqui a Torá está mostrando Miriam, que é irmã de Moshe, contagiando Aharon. Então o que a Torá está mostrando? Que tanto estrangeiros como pessoas perto de nós, se nós não tomar cuidado, eles podem nos influenciar, eles podem nos contagiar, por isso que a gente tem que estar vigiando sempre. Adonai, então, vai falar com Miriam e com Aharon. Adonai ouviu, Adonai viu o que eles falaram, veja o que vai acontecer, pessoal. Adonai disse para Moshe, para Aharon e para Miriam: vocês três vão até a tenda do encontro. Ou seja, comparece até a tenda do encontro que a gente vai ter uma reunião. A gente tem um assunto para tratar. Imagina como não ficou, né, o coração de Aharon. Tudo indica que Aharon se arrependeu. E então os três foram, né, e compareceram diante de Adonai. Adonai então desceu em uma coluna de nuvem e permaneceu à entrada da tenda. E Adonai então chamou Aharon e Miriam e os dois se aproximaram. Né? Imagina como não estava aqui o coração de Aharon e também o coração de Miriam, porque é assim que acontece, né? Você quando trabalha, por exemplo, numa empresa, que o patrão ou o chefe passa até você e fala: olha, tal hora eu quero você lá na minha sala, o que você vai pensar? Com certeza você vai ficar muito ansioso, vai ficar apreensivo. Com certeza isso estava acontecendo com os dois aqui. Agora preste atenção, pessoal, na dura que Adonai vai dar nesses dois irmãos de Moshe. Olha só. Adonai então falou para os dois, né, para Aharon e Miriam: escutem o que eu digo. Quando há um profeta entre vocês, eu, Adonai, torno-me conhecido por ele através de uma visão e também através de sonho. No entanto, não é dessa maneira que eu falo com meu servo Moshe. Ele é o único fiel em toda a minha casa. Olha só, pessoal, como Adonai defende Moshe aqui. Por que Adonai está dizendo que Moshe é o único fiel na casa de Adonai? A gente tem visto o tempo todo a Torá dizendo que Moshe cuidou em fazer tudo conforme Adonai determinou. O Mishkan foi construído nos mínimos detalhes, milímetro a milímetro, como Adonai falou para Moshe, e é por isso que Adonai faz questão de dizer aqui que Moshe foi fiel em toda a casa dele. E Adonai continua: com ele eu falo face a face, de forma clara, não por meio de enigma. Ele vê a imagem de Adonai, ou seja, Moshe com certeza viu a imagem de Adonai, pessoal, que no caso é o Mashiach, né? Por que vocês não têm medo de criticar o meu servo Moshe? Olha a pergunta que Adonai faz para esses dois. E veja o que vai acontecer. A ira de Adonai se acendeu contra eles e ele foi embora, né? Ele e Adonai. Contudo, a nuvem foi removida de cima deles e Miriam então ficou com Tsaraate, tão branca quanto a neve. Aharon então olhou para Miriam e ficou desesperado, né?
Pergunta, pessoal, por que somente Miriam ficou com Tsaraate? Aharão também não estava falando de Moshe? Com certeza Aharão se arrependeu. Adonai viu o coração de Aharão, Adonai conhece o coração de cada um. Imagina se Aharão ficasse com Tsaraate. Aharão teria que ser afastado do tabernáculo, ele não poderia servir como sacerdote. Ele ia ficar impuro. Então, ainda bem que Aharão se arrependeu, né? Isso está mais do que claro, e somente a Miriam ficou com Tsaraate. Nesse caso aqui, essa Tsaraate foi consequência de Lashon Hará. Aqui não há dúvida, tá, pessoal? Nem sempre Tsaraate tem a ver com Lashon Hará. Às vezes sim, às vezes não. Nesse caso aqui não há dúvida. Adonai fez questão de punir a Miriam para que isso servisse de exemplo tanto para Miriam como também para todo o povo que estava ali. O Aharão então ficou desesperado, né, e vai falar com Moshe, pedindo que Moshe interceda a Adonai em favor de Miriam. E veja como o Moshe é humilde, pessoal. Ele vai falar com Adonai. Se Moshe fosse arrogante, ele ia dizer: não, isso é bem feito para Miriam, isso é para ela pagar o que ela estava falando de mim. Agora vamos ver se ela para de falar de mim. Né? Mas Moshe não é assim. Percebe que Moshe vai falar com Adonai e ele chega a implorar, dizendo: Adonai, Elohim, eu imploro-te, por favor, cure-a. Adonai então respondeu para Moshe e disse: olha como Adonai fala, pessoal. Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria 7 dias com vergonha? Então que ela seja retirada do acampamento por 7 dias, e depois ela será reunida. Ou seja, ela deve ser afastada durante 7 dias, e isso sirva como exemplo, tanto para ela como para todo o povo de Israel. Assim deve acontecer com todos que faz Lashon Hará, com todos que falam mal do próximo. Então esse é um dos motivos que Adonai faz questão de associar a Lashon Hará com a Tsaraate. Por quê? Porque da mesma forma que a Tsaraate, ela pega, ela se alastra, né? Se a pessoa não for tirada do meio do povo, ela vai contaminar todas que estão à sua volta. Assim também acontece com a Lashon Hará. Assim acontece com as fofocas. O ser humano é muito fácil contagiado, né? O efeito manada acontece com muita facilidade. Principalmente quando se trata de fofoca, quando se trata de falar mal dos outros. O ser humano adora fazer isso. Veja o que aconteceu aqui com Miriam. E a porção vai finalizar dizendo que Miriam foi tirada do acampamento por 7 dias e o povo então não partiu dali até que Miriam fosse reunido. Muitas pessoas leem aqui, pessoal, e acham que Miriam morreu aqui, mas não. Lá no capítulo 20 de Bamidbar, vai falar que Miriam morreu lá em Cades Barneia. Cades Barneia está ainda 19 estágios depois daqui. Aqui eles estão no estágio de número 14. Miriam vai morrer no estágio de número 33. As pessoas que falam isso são pessoas que não se atentam para esses detalhes. Tem pessoas que nem sabem, né, que existem os estágios. Mas a Torá faz questão de citar cada local que o povo parou. E cada um desses locais é chamado de estágios. Mais tarde, o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. Olha só, pessoal. Aqui também muitas pessoas acham que o próximo local que eles vão é o deserto de Parã, mas não. Deserto de Parã é uma referência a Cades Barneia. O deserto de Parã é o alvo, é o destino para onde eles estão indo. Só que preste atenção, eles estão no estágio de número 14. O deserto de Parã é o estágio de número 33, então falta ainda 19 estágios para eles chegar lá no deserto de Parã. Na próxima porção, a Torá já vai falar desse local aqui, do deserto de Parã. Por quê? Porque a Torá já vai dar um salto de 19 estágios. Isso é muito importante que você entenda. Muito bem, pessoal. Assim a gente vai finalizar a porção. Ficou um pouco longo o nosso estudo. A gente não tem intenção, né, como eu falei, de fazer vídeos longos. O nosso objetivo é fazer um resumo bem compactado da porção para que você se desperte a se interessar mais em estudar essas porções. Novamente eu quero chamar a sua atenção para esses detalhes importantes. Veja como começou a porção. A porção começou falando de Aharão, que fez tudo conforme Adonai ordenou para Moshe, acendendo as 7 lâmpadas da menorá. E veja como finalizou a porção, mostrando que Miriam, a irmã de Moshe, ficou 7 dias afastado do convívio com o povo. Por quê? Porque ela fez Lashon Hará
que ela foi afligida com Tsaraate. Que isso sirva como ensino, como exemplo para nós, com certeza esse é o propósito da Torá. Nós temos a liberdade de escolher, pessoal. Você que está me ouvindo, você que nos acompanhou nesse estudo, você prefere ser como Aharão, acender as 7 lâmpadas, ser luz para aqueles que estão em sua volta, ou você prefere ser como Miriam, espalhar Lashon Hará, falar mal do seu próximo e assim ser afastado do convívio do povo de Israel? Então esse é o ensino que a Torá nos dá. Eu espero que vocês tenham entendido. Cada um de nós tem a livre escolha, mas Adonai nos orienta a escolher o melhor, que é obedecer a Torá, praticar os ensinos da Torá. Assim a gente vai finalizar a porção. Espero que você tenha entendido alguma coisa daquilo que a gente falou. Desejo que você tenha uma ótima semana. Que Adonai abençoe grandemente você, a sua família. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e ponha em ti a sua paz. Assim seja.